Alguma vez parou para pensar no que acontece lá no nível microscópico dentro do motor do nosso corpo, que nunca para? O coração? Pois é isso que vamos ver hoje. Com base num guia de histologia, vamos mergulhar na arquitetura celular que faz cada batida acontecer, camada por camada. Então, o nosso roteiro hoje vai do geral para o específico. A gente começa com uma visão geral do sistema cardiovascular, depois mergulha fundo na parede do coração, vamos explorar o músculo dele, decifrar o sistema elétrico que o comanda e, por fim, dar uma olhada nas camadas de proteção e nos grandes vasos. Vamos lá! Ok, antes de darmos um zoom no coração, a gente precisa de entender o sistema todo, certo? Porque o sistema cardiovascular não é só uma bomba com os tubos, é tipo a rede de autoestradas do nosso corpo, que garante que oxigênio e nutrientes cheguem a todas as células, sem exceção. Olha só, este sistema todo funciona em dois grandes circuitos que trabalham juntos. Primeiro, a circulação sanguínea, que está aqui no diagrama. É ela que leva o sangue oxigenado para os tecidos e traz o sangue de volta para pegar mais oxigênio. E, ao mesmo tempo, em paralelo, temos a circulação linfática, que é o sistema de drenagem e defesa do corpo. Mas para tudo isto fluir direitinho, não é só o coração que trabalha. Várias forças ajudam. Por exemplo, a gravidade. Ela ajuda o sangue a voltar da parte de cima do corpo. Agora, lá nas pernas, é a contração dos nossos músculos que empurra o sangue para cima, de volta para o coração. É um trabalho em equipa. Beleza! Com o sistema geralmente, agora sim vamos focar na estrela do espetáculo, o coração. E para entender como ele faz este trabalho sem parar, a gente precisa de olhar por dentro, camada por camada, a começar pela mais interna. A parede do coração, como dá para ver aqui no diagrama, é basicamente feita de 3 camadas. De dentro para fora, a gente tem o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com calma. Vamos começar pela camada mais interna, aquela que está em contacto direto com o sangue a cada batida, o endocárdio. Pense numa superfície super lisa, fininha. Ela é essencial para garantir que o sangue flua sem nenhum atrito, o que evita a formação de coágulos. E a sua estrutura tem 2 partes. Na superfície temos o endotélio, que é uma camada única de células bem achatadas, formando um revestimento contínuo, e por baixo, a dar suporte, fica o subendotélio, que é um tecido conjuntivo mais frouxo. Juntas, estas 2 partes revestem tudo por dentro, as cavidades e também as válvulas do coração. E falando em válvulas, elas são importantíssimas. Funcionam como portões de sentido único, sabe? Garantem que o sangue vá sempre na direção certa, sem voltar. E a sua estrutura é basicamente uma continuação desta camada interna que a gente acabou de ver. Olhando de perto, as válvulas são dobras do próprio endocárdio. Por dentro, elas têm um centro de tecido conjuntivo denso e fibras elásticas, para dar resistência e flexibilidade. E tudo isso coberto por aquele mesmo endotélio liso. É esta engenharia que permite que elas abram e fechem com uma precisão incrível a cada batida, forçando o sangue a seguir um caminho só. Certo, já vimos o revestimento. Agora vamos para a casa da força do coração. A camada do meio, a mais grossa e sem dúvida a mais poderosa de todas, o miocárdio. O miocárdio é, em essência, o músculo do coração. É aqui que estão os miócitos, que são as células que contraem, tudo isso mergulhado num tecido conjuntivo que dá suporte. E como este músculo nunca descansa, ele precisa de muito oxigênio e nutrientes o tempo todo. Por isso, ele é cheio de vasinhos minúsculos, uma microvasculatura super extensa. E olhe só para eles os miócitos cardíacos em detalhe. Esta imagem de microscópio mostra bem as suas características. O núcleo bem no centro da célula e, o mais importante, estas estrias, estas listas. Este padrão listado é a assinatura visual da sua capacidade de contrair com uma força absurda. Mas o mais fascinante nesta imagem são estas linhas mais escuras que ligam uma célula na outra, ali onde as setas estão a apontar. São os discos intercalares. Pense neles como pontes de comunicação super rápidas. São eles que garantem que o sinal para contrair passe de uma célula para a outra na hora, fazendo milhões de células agirem como uma coisa só. Sem isso, o batimento do coração seria um caos. Mas como é que milhões de células sabem que precisam de contrair exatamente no mesmo instante? A resposta não é mágica, é elétrica. O coração tem o seu próprio sistema de condução, um sistema especializado que coordena cada batida com uma precisão de relógio. E no centro deste sistema elétrico, temos umas células bem diferentes de todas as outras. Mas, afinal, o que são as fibras de Purkinje?
Então, as fibras de Purkinje são, na verdade, células musculares cardíacas, só que muito modificadas. Diferente dos miócitos, que são especialistas em contrair, estas fibras abriram mão da força em troca de velocidade. A especialidade delas é conduzir impulsos elétricos o mais rápido possível. E a sua localização, aqui na camada subendocárdica, é super estratégica para entregar o sinal rapidinho ao miocárdio. Esta outra imagem dá-nos um grande plano fantástico. Repare como estas células, as que a seta aponta, são maiores e mais claras que os miócitos em volta. Estas são as fibras de Purkinje, a formar a superautoestrada elétrica do coração. Esta rede que garante que o sinal para contrair chega a todas as partes dos ventrículos quase ao mesmo tempo, o que resulta numa contração forte e bem coordenada. Bom, a gente já explorou o revestimento interno, o músculo poderoso e o sistema elétrico. Para fechar o quebra-cabeças da parede cardíaca, falta olhar para fora, para as camadas que protegem o coração e para os grandes vasos que funcionam como as entradas e saídas principais. O coração não fica solto lá no peito, não. Ele fica bem guardado dentro de um saco protetor de camada dupla chamado pericárdio. Este diagrama mostra as suas partes. O pericárdio visceral, que está colado no coração, e o parietal, que é o mais externo. E este saco tem uma função tripla: proteger, ancorar o coração no lugar e evitar que ele se encha de sangue a mais. Então vamos juntar todas as peças e recapitular a estrutura completa da parede, de dentro para fora. Começa com o endocárdio, o revestimento liso. Depois o miocárdio, o motor. A envolvê-lo temos o subepicárdio e o epicárdio. E finalmente, o saco pericárdico, que é o escudo protetor que segura tudo no lugar. Claro que o coração não bombeia para o nada, não é? Ele alimenta uma rede enorme de vasos e esta tabela organiza tudo de um jeito bem simples. Tanto o sistema arterial como o venoso são classificados pelo tamanho. Os vasos vão ficando menores conforme se afastam do coração, ramificando-se das grandes artérias e veias até chegar nas arteriolas e vênulas, que são microscópicas. E para fechar, este diagrama resume perfeitamente a função de cada sistema. Pensemos no sistema arterial, a vermelho, como as autoestradas que levam os suprimentos para longe do coração. E o sistema venoso, a azul, seriam as estradas de volta, que trazem o sangue de volta à central para ser reabastecido e mandado de volta para a estrada. Depois de toda esta viagem, fica a pergunta: como é que detalhes microscópicos, tipo as estrias numa célula ou a posição de uma fibra, se transformam na força gigantesca que nos mantém vivos? O que a gente viu aqui é que a resposta está numa engenharia biológica simplesmente perfeita, onde quer a pecinha, por menor que seja, tem um papel vital. A forma no nível celular dita a função no nível do organismo inteiro.